Sou a Yara, sou de Lisboa. Atualmente estou como empresária, tenho um colégio, estou a acabar a minha segunda obra, o segundo colégio. Comecei a entrar também na área dos imóveis. Sou uma pessoa saudável, tenho paz de espírito e já não tenho qualquer tipo de vício. O Espírito Santo mudou totalmente o meu caráter, mas nem sempre foi assim. Os meus problemas de saúde começaram na minha infância, já desde muito pequenina. Eu tinha muitas crises de falta de ar por conta da bronquite asmática, muitas vezes não conseguia dormir, a medicação já não ajudava, não era suficiente, eu tinha mesmo que ir ao hospital a receber oxigênio. E isto eram noites e noites assim. À medida que eu ia crescendo, também comecei a ter outro tipo de problemas, umas enxaquecas muito fortes, que me adormeciam metade do corpo, pareciam mesmo um AVC, os médicos não sabiam o que é que era. Para tentar aliviar um pouco isto, comecei a fumar, a estar com os meus amigos, a querer ter momentos de diversão, para passar o tempo, para experimentar um pouco a felicidade, não é? E quanto mais eu saía à noite, quanto mais eu bebia, quanto mais eu me afundava nos vícios, não é? Porque no fundo tinha que estar sempre sob algum efeito, mesmo até de drogas, eu vi que ficava mais vazia e pior, mais infeliz. Eu odiava as pessoas, odiava o mundo, odiava tudo, aquela fase mesmo da adolescência difícil, mas que por conta de todos estes problemas em volta ainda piorava mais. Entretanto, a minha mãe já era da igreja, e eu não queria nada com Deus, nem com nada religioso e não me via sequer dentro de uma igreja. Entretanto, eu tive um problema era muito vaidosa e tive um problema nas unhas. Cresceram-me tantos cravos que nenhum produto da farmácia curou. Minha mãe deixou que eu visse com os meus próprios olhos que não havia solução à minha volta e voltou-me a dizer que Deus, através da fé, curava, poderia curar, e porque é que eu não ia lá à igreja e via com os meus próprios olhos, dava uma chance a mim mesma, não é, de ver esta cura, como ela tinha visto também o cancro dela a desaparecer. Foi através dessa doença, desse cancro e de uma depressão muito profunda que ela veio parar à Igreja Universal. Ela tinha um cancro na mama e já era bastante grande, não sei se 8 milímetros ou assim, era bastante visível e palpável, não é? E o médico já queria operar, não é? Foi a vários bruxos, tentou várias formas, porque ela acreditava na cura, acreditava que tinha que haver alguma solução. Cada vez via-se mais depressiva e com menos força para viver. Já estava bastante magra, fumava muito e foi assim que ela chegou também à igreja e ao terceiro dia, creio eu, o cancro desapareceu. Ela tocou no peito e já não sentiu lá o caroço. Foi fazer novos exames e tem a prova, hoje em dia, de que o médico perguntou-lhe quem é que a operou. Portanto, nem sequer ninguém a operou, foi mesmo um milagre, foi a fé. Cheguei à igreja às 3 da tarde, porque era a reunião que eu sabia que ela não ia, e eu não queria dar o braço a torcer. E fui lá e não acreditava, fiquei na última cadeira e o pastor que estava a falar lá no altar disse quem tivesse uma doença para ir lá à frente e lavar as mãos com água e crer que Deus poderia naquele momento fazer um milagre. E no final da reunião eu comecei a ver os cravos todos já ficarem desinflamados, porque aquilo infetava, eu cortava, já estava numa fase muito feia, eu andava com as mãos fechadas para nem mostrar a ninguém. E aquilo começou a aliviar, tanto a dor como o tamanho começou a diminuir e eu depois vi. Acabaram por desaparecer também e foi nesse momento que eu comecei a quebrar o orgulho e a aprender, a querer aprender sobre a fé, como é que Deus funciona, o que é que Ele se agrada, o que é que eu posso fazer para conhecer este universo da fé. Deixei os vícios, comecei a ver grandes melhoras, tornei-me uma pessoa mais fácil de lidar, mas mesmo assim ainda faltava qualquer coisa, porque sempre ouvia falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo era essencial, era o bem maior, era Deus dentro de nós e eu queria muito. Eu comecei a criar esse desejo dentro de mim e parti então para a Fogueira Santa para fazer um sacrifício do meu tudo. Queria provar a Deus que estava disposta a tudo para receber o Espírito Santo. E foi isso que eu fiz. Deixei tudo
importei-me só com o Espírito Santo e comecei só a buscar o Espírito Santo. E aconteceu. Aconteceu porque Deus é incrível, Ele não deixa dúvidas de quão grandioso Ele é. E quando Ele entra dentro de nós e nós começamos a ter esta direção, não é? Esta certeza, é algo que é tão grandioso e como é que Ele viu em nós essa possibilidade de entrar e de poder agir. O dia em que eu recebi o Espírito Santo foi muito especial. Eu estava numa reunião, eu já vinha a fazer a minha parte, não é? Até aquele dia. Eu lembro-me que eu deixei tudo para receber o Espírito Santo. Eu derramava-me todas as madrugadas, sempre a orar, falar com Deus, a pedir-lhe que Ele viesse, que se não fosse Ele, não tinha nenhuma razão de existir. Começou a invadir uma alegria imensa dentro de mim. Eu cheguei a casa e não conseguia parar de buscar. E foi uma maravilha, assim, fui para o terraço e fiquei a céu aberto e fiquei horas a agradecer a Deus e tudo o que me apetecia era dizer a toda a gente que Ele existe e que é real e que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é buscar a Deus e ser batizado com o Espírito Santo. Ao longo desta minha caminhada da fé, eu já conquistei muitas coisas, não é? Mas nada daquilo que eu conquistei se compara ao recebimento com o Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo. Eu nunca fiquei fora de nenhuma fogueira santa e desta vez não será diferente, porque vejo sempre como uma oportunidade, não só de conquistar, mas até internamente de poder me entregar e de estar completamente flexível àquilo que Deus quer de nós. O Espírito Santo mudou totalmente o meu caráter, não é? Eu era uma pessoa má e Ele tornou-me uma pessoa boa, era uma pessoa que desejava o mal, que era invejosa, que era arrogante, que tinha a mania da superioridade, que era horrível. E Ele mudou isso, Ele conseguiu pôr uns olhos diferentes, conseguiu pôr um coração totalmente diferente. A nível de conquistas, Deus deu-me tudo, não é? Para além de me reconstruir como pessoa, Ele deu-me uma empresa, deu-me visão de crescer. Estou a acabar agora o meu segundo espaço da creche. Deu-me outras ideias, levo também grupos de excursões em viagens. Entretanto, agora mais recentemente também estou a trabalhar com imóveis, na restauração de apartamentos e venda. E por último, uma bênção que eu também queria muito e que lutei durante muito tempo, que sacrifiquei bastante e nunca desisti, porque a persistência também tem que acompanhar a fé, e foi o meu casamento. Foi algo assim inesperado e é uma pessoa que condiz perfeitamente com a minha personalidade e com os meus sonhos, ou seja, nós fundimos e tudo combina. A pandemia, obviamente, que trouxe aqui algumas dificuldades, fechámos o colégio, mesmo fechando, eu ofereci um mês a todos os clientes, aos pais, para ficarem tranquilos, mesmo sem saber quando é que íamos abrir, e disse para eles ficarem tranquilos, que nós não iríamos cobrar nada até reabrir, e Deus não nos deixou faltar nada, nós reabrimos. Estamos a recuperar, sim. Não está a afetar a ponto de termos que encerrar portas ou como temos visto por aí. Deus tem dado sempre outras opções, cria situações que nós temos visto mesmo que é a mão dele para superarmos e estamos a ultrapassar. A Fogueira Santa é uma oportunidade de eu me despir daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que eu e de me deixar completamente moldar. Eu acho que é isso. Deixar-me moldar. Naquele momento Deus diz o que é que Ele quer de mim, seja físico ou espiritualmente. Acho que é importante ter esta comunhão no sentido de perceber exatamente o que é que Ele quer. Porque se for Ele a pedir, e se eu não errar, no sacrifício eu tenho a certeza que tenho a resposta. É o lugar que eu vou buscar as respostas, é o lugar de segurança, é o lugar de entrega, é o lugar de salvação, é o lugar é o lugar mais santo que eu tenho, é o altar. Muito forte o depoimento da Yara, compartilhando conosco as suas superações, compartilhando conosco
as lutas que ela enfrentou, os desafios que ela enfrentou, mas que tornaram ela mais forte, mais capaz. As lutas nos amadurecem. Os momentos difíceis nos obrigam a desenvolver, a amadurecer, a buscar meios de ser uma pessoa melhor, mais forte, mais bem preparada e, acima de tudo, aquele que tem a visão da fé, a visão espiritual, nos leva a aprendermos a depender 100% de Deus. Por isso, você que está passando por um momento difícil na sua vida, não permita que essa dificuldade apague o seu brilho, apague, elimine a sua capacidade, o seu talento. Não permita que isso aconteça. Não se torne uma pessoa frustrada. Não se torne uma pessoa vazia. Não se torne uma pessoa que vive dando desculpas. Não se torne uma pessoa que permita que as adversidades, que os problemas externos afetem você. Quando isso acontece, desculpa falar isso, essa pessoa que se desanima diante das dificuldades, ela é pobre de espírito, ela é pobre na sua fé, ela não é rica na sua fé, ela não é rica no seu interior, porque essa riqueza de espírito, essa riqueza de forças, essa riqueza da direção de Deus dentro de si, diante das lutas, faz com que você venha brilhar ainda mais. É isso mesmo. E hoje, segunda-feira, é para você que quer fazer dessa dificuldade uma oportunidade. Deus, quando chamou a Abraão, uma das primeiras coisas que ele fez foi abrir a visão de Abraão, abrir a mente de Abraão, abrir os horizontes dele, tirando ele de dentro da tenda e levando ele a olhar para os céus, visualizar aquelas estrelas que representam a grandeza de Deus. Quando a sua vida brilha, as pessoas que olham para si confirmam, comprovam a grandeza do nosso Deus, o cumprimento das promessas de Deus, materialmente, através das conquistas, mas o mais importante, o brilho que vem a partir do seu interior, o brilho que vem dos seus olhos, o brilho que vem através daqueles que olham para a sua vida e confirmam e constatam um antes marcado pelas trevas, pelas mágoas, pelos desânimos, tentativas de suicídio, pelas frustrações, como foi o caso da Yara, uma vida marcada por um passado de frustrações, de perdas, mas hoje, quem olha para ela, ela brilha no seu interior, ela brilha no seu rosto, nas suas palavras, e ela tem brilhado aonde ela tem colocado as suas mãos. Ela tem brilhado em tudo quanto ela tem feito. Aquele que manifesta atualmente, nos dias atuais, a mesma fé de Abraão também brilha. Brilha com as suas conquistas, com as suas vitórias, com as suas superações, mas brilha acima de tudo através do seu caráter, do seu testemunho. Brilha, sobretudo, pela revolução que há a começar pelo seu interior. Por isso, hoje, segunda-feira, é para você que não quer permitir que os problemas apaguem o seu brilho, apaguem e comprometam o seu futuro. Hoje, segunda-feira, é para você que quer brilhar em todas as áreas da sua vida. Para mais informações e saber em detalhes cada uma das nossas moradas no Luxemburgo, como também marcar um horário de atendimento, seja conosco aqui na nossa sede ou em cada uma das nossas moradas, o contato é o 352-661-4500.
483-761. Hoje, segunda-feira, dia do Congresso para o Sucesso. Você quer ter sucesso? Então entenda isto: sucesso tem a ver com dedicação pura, tem a ver com o que ainda não foi feito e mesmo que não queira fazer, mesmo que esteja naqueles dias de preguiça ou sinta que o mundo está contra si, o sucesso é muito mais do que tudo isso. É disciplina. Você quer ter mesmo sucesso? Então pare de contar mais histórias, parado a rodopiar sobre projetos que nem acredita concretizados. Levante-se todos os dias com mais firmeza e faça. Tenha atitude, não espere que apareça alguém para o motivar. Não fique parado à espera que o seu patrão lhe dê garantias. Não espere mais. Vá fazer. Você quer o sucesso para a sua vida? Então coloque isto na sua cabeça. Vai ser difícil. Chegar lá vai ser muito difícil. E sabe porquê? O sucesso é um desporto para poucos. Poucas pessoas suportam subir uma montanha como o Everest, ter um cansaço intenso, ar condensado, pouco alimento, medo do anoitecer, medo do desmoronamento. Mas poucas pessoas chegam ao topo. Chegar ao topo é ter sucesso, é parar de dar desculpas, é ter uma vida em abundância, ter uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso? Quer, mas não quer se empenhar. Quer ganhar, mas não quer deixar de se privar das coisas que mais gosta. Veja o exemplo dos atletas olímpicos. Todos eles abrem mão aos fins de semana de descanso, dos jantares tardios, do conforto de dormir até tarde. Você aceita abandonar tudo isso? O sucesso é um desporto para poucos. Pense nisso. Pessoas que têm sucesso ganham mais do que as outras, conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Ter sucesso é continuar mesmo quando os músculos tremem, mesmo quando percebe que tudo está contra si. É nadar contra a maré. É quando todos pensam em desistir e você avança. Isso faz de si mais forte, dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Então dê o seu máximo. No Congresso para o Sucesso, você vai aprender a reconhecer as suas capacidades e vestir, por fim, o papel de líder. Bem, hoje, segunda-feira, você descobrirá a maior de todas as riquezas, que reflete exteriormente em conquistas, em decisões, em avanços, mas também que reflete, sobretudo, no seu interior. A maior de todas as riquezas, ela é refletida a partir do seu interior, do meu interior. E essa riqueza interior certamente irá mudar o rumo, a trajetória do seu futuro e da sua vida. Ok? Eu tenho um versículo para compartilhar com você. Eu vou pedir que coloque, por gentileza, em tela cheia, para que você... É um versículo que eu creio que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo agora. É Romanos, capítulo 14, versículo 5. Diz assim: um faz diferença entre dia e dia. Nós acrescentamos aqui entre parênteses para definir esse que faz diferença de dia para dia, fé ativa. Fé ativa. Ou seja, é aquela pessoa que a cada dia ela vê como sendo uma oportunidade. Mas o outro, seguindo o texto, julga iguais, todos os dias. É aquela pessoa que tudo para ela é igual, tudo para ela é normal. Um dia de cada vez, um dia após o outro. É assim, não tem objetivos, não tem metas, não tem superação. É uma pessoa conformada. E entre parênteses colocamos fé passiva. E ele termina o texto, o versículo: cada um esteja inteiramente seguro, cada um
esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Por favor, entenda. A questão que eu quero colocar assim nesse momento é que você avalie-se, que você se autoavalie quem você tem sido. Você tem que ter isso bem definido na sua mente. Você tem que ter isso claro para você. Você tem sido uma pessoa diante de uma fé ativa? Como assim? Cada dia é uma oportunidade. Cada dia é uma chance de você desenvolver, de você avançar, de você progredir. É aquela pessoa que faz diferença de dia para dia. Já pela manhã, ela levanta o seu rosto, os seus braços e determina que será um dia de sucesso, um dia de testemunho, um dia de portas abertas. Mas, infelizmente, há aqueles que se conformam. É um período pandêmico, é um período em que a Europa está sendo duramente atingida por esse coronavírus. Tá ruim para todo mundo, tá mal para mim, tá mal para outros também. Inclusive, há quem esteja pior do que eu. Há quem esteja numa situação ainda mais caótica do que a minha. É assim mesmo. Vamos esperar. O tempo vai passar. O tempo vai resolver. O tempo vai melhorar. Ou seja, a fé passiva é aquele que julga iguais todos os dias. É igual. É normal. Sofrer é normal. Estar desempregado é normal. Estar endividado é normal. Depender dos outros é normal. Essa pessoa com uma fé passiva, ela perdeu o brilho. Ela perdeu o brilho, é verdade. Ela perdeu a autoestima. Ela já não tem aquele sentimento aquela reação de não aceitar estar se submetendo àquela humilhação. Para ela estar de favor na casa dos outros é normal. Para ela estar comendo o pior, vestindo o pior, é normal. Não se submeta, não se conforme diante de uma fé passiva. Hoje, segunda-feira, nós vamos levar você a brilhar. Nós vamos levar você a reagir. Nós vamos levar você a aproveitar as oportunidades. Falta um dia, 2, para entrarmos agora nesse mês de dezembro, o último mês desse ano de 2020. E que esse final de ano fique marcado por uma revolução externa nas áreas da sua vida, mas, sobretudo, o brilho interno do Espírito Santo dentro de você, que vai lhe permitir não só 2021, 22, 23 e etc., mas que daqui para frente, com esse brilho, o brilho do Espírito Santo de você, a maior de todas as riquezas, você venha fazer a diferença. A morada da nossa sede nacional aqui no Luxemburgo é 4 Place de Strasbourg, a 300 metros da estação central dos comboios, como você pode conferir imagens. Já tivemos agora 10 horas da manhã, em seguida 15 horas, 18 horas e especialmente hoje, segunda-feira, dia 30, o último dia, né? O último dia desse mês de novembro, às 19h30, levando você a se superar, levando você a escrever a sua própria história. Não só na nossa sede, mas em todas as nossas moradas. Deixo convosco um lindo clipe musical, um forte abraço e até amanhã na sua transmissão em direto do Luxemburgo. Deus abençoe a todos. Como Abraão eu quero ser, a grandeza do meu Deus todos hão de ver. Estou disposto a tudo obedecer. Uma nova história vou viver. Vou sair de onde estou, não sou mais um na multidão. O Senhor prometeu
fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor prometeu fazer de mim a própria benção. Sou um filho de Abraão, o meu tudo, o meu máximo, eu vou sacrificar. Vou brilhar como as estrelas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. Uma nova história vou viver. Eu não desisto do meu sonho. Vou sair de onde estou. Não sou mais um na multidão. O Senhor prometeu fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor prometeu fazer de mim a própria benção. Sou um filho de Abraão, o meu tudo, o meu máximo, eu vou sacrificar. Vou brilhar como as estrelas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. Uma nova história vou viver. Eu não desisto do meu sonho. Eu não desisto do meu